Gravando aqui. Gravando? Vou dar um tapão aí. Podia ter feito a barba, né? Pelo menos, né? Não tava nada, rapaz. Barba de mendigo é entende melhor. Vamos lá. No meu tapão aqui. Olá, pessoal. Desculpa, olá, pessoal, não. Olá, colegas, né? Porque nós somos colegas. Eu tô achando que eu tô fazendo aqui um vídeo para YouTube, mas eu não tô fazendo vídeo para o YouTube. Eu vou marcar o tempo aqui, tá? Para tentar fazer um vídeo de 10 minutos, para que vocês não me matem. Quer dizer, vocês não vão poder jogar nada em mim, porque eu também não tô aí. Então eu espero que vocês estejam confortáveis nas cadeiras, tá? Vou marcar aqui 10 minutos para eu me controlar, porque é estranho também falar para não ter nenhuma plateia, né? Eu estou falando aqui para uma câmera e para outra câmera, né? A gente vai usar duas aqui para fazer os efeitos, aqui parecendo um programa de televisão. Bom, gente, eu vou dividir essa minha fala em 3 pontos. O primeiro deles é quem eu sou, tá? Eu sou Matheus Freire, sou coordenador do curso de comunicação no IBMR, eu coordeno o curso de publicidade, coordeno o curso de jornalismo. Bom, e estou nessa área acadêmica já fazem 16 anos, desde 2002. Então passei por muita coisa aí, tá? Por muitas transformações e por muitas evoluções. Sou baiano, moro no Rio, isso já diz muita coisa, tá? Mais transformação, mais evolução. Casei, pior ainda, tá? Tenho 2 filhos e um cachorro. Então, o que eu mais entendo e tenho propriedade é falar sobre transformação. Mas eu vou focar aqui na área educacional. E principalmente hoje, né, que eu tenho contato e eu tenho os meus filhos pequenos, eu percebo muito aí essa mudança de postura. Eu já vinha percebendo. Quando eu comecei a dar aula, em 2002, eu dava aula na PUC, lá em Salvador. Eu acho que vocês também já devem ter passado por isso. No período que eu dava aula, a gente não tinha uma quantidade de informações tão grande. Isso a gente está falando em 2002, né? Estou falando 16 anos atrás. Tudo bem, é muito, já tô ficando velho. Mas eu dava aula praticamente com um retroprojetor, quando tinha, tá? E usando quadro. E os alunos, o perfil era completamente diferente, tá? Eu não tinha aluno que usava o celular na sala. Você tá brincando? Não tô, não é sério. Por que ele não usava o celular em sala? Porque não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ele não tinha o que pegar. Então já não era uma cultura, não era um costume do aluno usar, nem parar a aula, nem interromper, nem sair, nem aparelho celular tocar. Porque estudante, né, tudo quebrado e também não tinha crédito de celular. Então, celular era para quem tinha, tá? E também nem era todo mundo que tinha. Então, era um momento que o papel do professor ainda era um papel um pouquinho mais antigo, né? Que a gente não fala mais sobre isso, mas é importante falar do professor enquanto centralizador, tá? É aquele professor que centralizava a informação. E eu vivi todo esse processo, tá, de mudança, de entender o que era o papel do professor. Primeiramente, entendendo qual é o papel da instituição, tá? Antes se falava, ainda se fala hoje, né, das IES, né? Instituição de Ensino Superior. E eu sempre discuto isso, né? Instituição de ensino. Por que instituição de ensino? Tá? Eu acho que deveria ser instituição de aprendizagem, não instituição de ensino. É diferente. A gente precisa ensinar a aprender. E aprender a ensinar, como já dizia Paulo Freire. Daí eu vou citar até mais na frente. Que eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu tenho uma tia, né, que é professora, e ela me deu meu primeiro livro, quando eu comecei a dar aula de pedagogia, tá? Que eu também tive que estudar isso, que era um livro do Paulo Freire chamado Pedagogia da Autonomia. E ele falava, é um trecho que me marcou muito, me marca até hoje, tá? Que era essa relação entre o ensinar e o aprender. E eu já questionava isso no início. Qual era o papel do professor? Então, mas assim, aquele ambiente de sala de aula, tá, também permitia com que o professor fosse aquele elemento centralizador. Mas eu percebia que não era. Eu precisava puxar de volta. Então, a sociedade foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e a forma do aluno ter contato com a informação, com um conteúdo, acabou fazendo e vem fazendo com que o professor perca esse seu papel de destaque, né, enquanto centralizador da informação. Isso é assustador para um monte de gente.
Eu não vou dizer que para mim não seja, tá? Para mim é muito assustador, tá? Entender que isso é assustador dentro de casa. Aí eu conto algumas histórias, assim, e para mim é sensacional. Geralmente eu cito meus filhos. Meu filho mais velho, ele aprendeu a andar de bicicleta por tutorial no YouTube, tá? Ou seja, eu perdi o meu papel de pai. Se em casa eu já tinha minha função já era abaixo, né? Como eu falei, eu sou baiano, já dizem que é lerdo. Aí eu casei, tá? Casei, minha esposa já tinha um cachorro. Então, na hierarquia, eu já fiquei lá para baixo. Então, era ela e o cachorro. E eu. Aí, depois vieram os filhos. Aí ficou ela, os filhos, o cachorro e eu. E a única coisa que eu faço, que eu poderia fazer, tipo, além de lavar a louça, isso eu faço, tá? Seria ensinar meu filho a andar de bicicleta, ou os meus filhos andarem de bicicleta. Um belo dia, tá? Eles tinham bicicleta com rodinha. Meu filho falou, papai, eu queria andar sem rodinha. Só que eu tava sem tempo, né? A gente fica naquela correria e eu fiquei imaginando aquele lance de empurrar a bicicleta, ele vai cair e tal, e tudo mais, tal, vai ter aquele negócio. Mas assim, aí eu acabei não tirando a rodinha, não tive tempo para isso. Daí o tempo foi passando. Um belo dia eu cheguei em casa e minha esposa falou, amor, Pepeu, conta uma novidade pro papai. Eu falei, qual foi, Peu? Pai, eu andei de bicicleta sem rodinha. Eu falei, como foi isso? Aí ela falou, não, ele pediu para tirar a rodinha e começou a andar. Eu falei, poxa, Pedro, parabéns, como é que você aprendeu a andar sem rodinha? Ele falou, não, eu vi no YouTube. Tá? Ele viu alguém andando no YouTube, ele se sentiu seguro, enfim, e começou a andar. Tá? Então, assim, eu perdi até aquele papel enquanto pai de eu vou ensinar meu filho a andar de bicicleta. Não vou fazer mais isso, tá? Assim como várias outras funções, tá? Enquanto pai educador, tá? Dentro daquelas curiosidades e coisas da vida que a criança tem, a gente vem perdendo esse papel, porque a tecnologia vem suprindo, tá? A gente cada vez fica menos tempo em casa e ele vai suprindo essa sua curiosidade, coisas que a fase dos porquês, tá? Quem vai responder o porquê para a criança é o Google, não é mais o pai. Tá? Então, já perceberam que não tem mais muito porquê. Tá? A gente está substituindo o porquê com você sabia. Porque aí vem a criança e fala, pai, você sabia que as andorinhas voam para não sei aonde? Pai, você sabia que os terremotos acontecem por isso, por isso, por isso? Pai, você sabia que no espaço a velocidade da luz é tal? Então não é mais o pai porque, pai, não tem mais isso. Tá? Porque ele já tem mais informação. E isso acontece dentro de sala de aula, tá? Mas é uma coisa que a gente até trata como uma barreira, mas não pode ser mais barreira, tá? O professor não é mais esse elemento centralizador. Ou seja, vamos voltar um pouquinho para poder falar. Não estamos mais em instituição de ensino, estamos em instituições de aprendizagem, tá? Porque aquele número de formações, é muita coisa. Então, qual é o papel do professor? Aí eu venho para o meu segundo ponto, tá? Onde eu estou? Então, eu falei quem eu sou Matheus Baiano, professor, tá? Há 16 anos em sala de aula e tudo mais. Onde eu estou? Onde eu estou enquanto professor? Tá? Eu estou nesse período de transição. E entendendo que o papel do professor hoje é de catalisador. Eu não sou mais um centro da informação. Não adianta. Hoje o aluno consegue aprender minha disciplina num tutorial de YouTube. Facilmente, de maneira mais didática, mais rápida e fazendo coisas mais divertidas do que sentado na cadeira assistindo a minha aula. Então ele pode estar lá conversando no WhatsApp, assistindo um filme no Netflix, vendo um seriado, comendo, tá? Enfim, fazendo o que ele quiser e aprendendo aquela disciplina. Tá? Ou vocês não têm aqueles alunos lá que quase nunca assistem aula e quando eles fazem a prova eles se dão bem. Nossa primeira reação é falar, putz, cara colou. Às vezes não colou, às vezes ele leu o assunto, tá? Aprendeu de uma outra forma. De que forma? Tá? Se a gente está passando mediante a nossa cabeça de ensino, qualquer coisa que ele lê, ele vai ter acesso a isso tudo, ele vai responder. Tá? Ele vai apenas responder. A gente precisa ensinar com que o aluno ele pense. Então, o nosso primeiro processo de transformação é esse, entender qual é a nossa função, qual é o nosso papel. Tá? Eu volto ao exemplo dos meus filhos. Meus filhos
estudavam numa escola, meu filho estava começando a odiar a estudar. Ele tinha que fazer prova e responder questionário todo dia. Então ele chegava em casa e tinha lá uma apostila com 5 páginas para ele poder responder. E ele começava a se irritar, porque ele não via sentido para aquilo. Por que ele não via sentido? Porque se tornou algo mecânico. Estudar estava virando algo muito chato para ele, tá? Porque não era desafiador e aquelas informações estavam sendo apenas ensinadas. Ele não sabia o que fazer com ela. Chegou a um ponto em que uma professora colocou uma questão errada na prova para ele, tá? E eu fui ler a questão. Eu já não me lembro como era, mas era mais ou menos assim, tá? A lógica, tá? Um pedreiro para construir um muro demora 30 minutos. 2 pedreiros, tá, constroem esse mesmo muro em quanto tempo? Bom, a resposta correta, né, que a professora queria seria basicamente 15 minutos. Mas uma criança com criatividade pode pensar o seguinte: 2 pedreiros vão demorar mais tempo, porque agora eles vão ficar conversando. Então eles vão ficar mais tempo para construir este mesmo muro. Da mesma maneira, Joãozinho tinha um saco de pipoca. Joãozinho come esse saco de pipoca em 10 minutos. Só que Joãozinho e Pedrinho agora comem esse mesmo saco de pipoca. Em quanto tempo eles comem esse saco de pipoca? Resposta: 5 minutos. Ou 2 minutos, porque agora, como tem concorrência, Joãozinho vai comer a pipoca mais rápido. Ou seja, será que esse aluno ele está sendo ensinado a pensar em soluções? Tá? A gente sempre, tá, e aprendeu baseado numa resposta, mas não em buscar soluções, em aprender a perguntar. Tá? Então, com tanta informação, tá, qual é a função do professor? A função do professor é fazer com que o aluno entenda, tá, como passar o conteúdo, como colocar o conteúdo no seu dia a dia. Bom, aí é a minha experiência pessoal. De que maneira eu consegui fazer isso em sala de aula? Bom, eu comecei a trabalhar com humor. Né? Eu comecei a trabalhar... uma das primeiras disciplinas que eu dei aqui no BMR, isso foi em 2012, tá, gente? Não vou dizer para vocês que lá em 2002 eu também já descobri isso e já comecei a fazer e achei sensacional. Não, eu sofri. Tá? Eu fiz aquelas aulas... marcadinhas e tal, usava acetato e era tudo programadinho e o aluno perguntava, meu Deus, e agora? Como é que eu saio da caixinha? Não sei sair da caixinha. Foi todo um processo. E toda transformação vai passar por um processo por toda mudança, por um sofrimento. Eu sofri muito. Tá? Em 2002 eu cheguei aqui no BMR, tá? E o que eu percebi? Essa forma como eu estava em sala de aula não estava funcionando. E de que forma eu vou passar isso para o aluno? Então eu comecei a usar o meu dia a dia. Tá? Comecei a fazer quase que uma aula stand-up. Tá? Para que o aluno ele entendesse aquele conteúdo, mas entendesse aquele conteúdo de maneira mais tranquila, mais relaxada, e entender os conceitos, basicamente. Porque é aquilo que faz parte do dia a dia dele. Eu dava alguns exemplos de casos. Então, quando eu casei, quando minha esposa estava meio comigo, ela mandava ir no supermercado. Chegava do mercado e ela fazia a lista de compra. E quando eu sabia que ela estava muito pé da vida, era quando ela botava uns esquemas tipo assim, shampoo. Tá? Então vai lá comprar shampoo. Ela só escrevia shampoo. Pô, shampoo, e eu chegava na prateleira de shampoo, tá? As mulheres sabem disso, os homens nem tanto, os Shreks da vida não sabem e tal, mas vão se deparar ou já se depararam com isso. Quando a gente vai na prateleira de shampoo, tem 30 milhões de marcas de shampoo. Para tudo quanto é tipo de cabelo. Tem cabelo crespo, cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo que sofre a ação do vento, do sol, cabelo triste, cabelo depressivo, cabelo chateado, tá? Enfim, tudo quanto é tipo de cabelo. O que é que eu comprava? Tá? A coisa mais comum do mundo era comprar 2 condicionadores achando que era shampoo. Errou! Porque depois de 1 ano eu fui descobrir que uma embalagem era para cima, outra embalagem era para baixo. Que burro, dá 0 para ele. Mas eu falava isso, e a galera dava risada, tal, eu entendia, mas depois eu contextualizava. O que eu quero explicar? Eu queria explicar a segmentação. Então toda vez que o aluno ele ia para o supermercado, via a quantidade de produtos, tá, diferentes, ele entendia o que era segmentação de mercado, tá? Nicho. Então, eu pegava esse exemplo do meu dia a dia e trazia de maneira bem-humorada, enfim, dá trabalho. Mas esse foi o marco, esse foi o momento que eu percebi que eu precisava me transformar.
me transformar em sala de aula e transformar a sala de aula. E eu levei isso não só para a sala, mas também para os cursos, tá? E aí eu amplio para falar minha última parte, para onde eu vou, tá? Eu vou e eu estou entendendo, eu estou em transformação, tá? Em perceber que a sala de aula, claro que a quarta parede já foi quebrada, tá? Que a sala de aula é uma extensão e que hoje o professor é apenas um canal. E um canal que não vai sair, tá? Nós não seremos substituídos por máquinas. O Google não vai me substituir, tá? O Google não é um contador de história, tá? O Google não sabe fazer o que a gente sabe fazer com o conhecimento. Então, o que temos a entender é que, seja com metodologias ativas, com dinâmicas, com o que quer que seja dentro de sala de aula e fora de sala de aula. A gente tem que entender que estamos numa sociedade que mudou, uma sociedade líquida, como Bauman fala, e temos que ser líquidos também. A gente precisa se adaptar. Temos que mudar o tempo inteiro, tá? Temos que nos transformar e evoluir. Só mudando nós vamos evoluir, tá? E eu espero que todos vocês, tá, também evoluam, e quem estiver já evoluindo, quem estiver mudando, entenda que esse processo é contínuo. Curtam o vídeo aqui embaixo, brincadeira, não é YouTube, não precisa curtir o vídeo aqui embaixo, mas aqui embaixo ou aqui do lado, enfim, a gente vai arrumar algum local aqui para aparecer os meus contatos, tá? Caso vocês tenham dúvida, caso vocês queiram escrever alguma coisa, e eu espero que vocês tenham curtido e aproveitem o evento. Gostaria de desejar a todo mundo um bom período, um bom início de período, um período desafiador e um período de evolução. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau e até mais.